né? E eu vou falar o seguinte: você que é mãe, ou você que é pai, você tem o seu filho pequenininho, tá? E ele vai subir no muro ou em cima de uma mesa. Ele é muito pequeno, ele é pequenino. E você que tem um cuidado, né, especial, você vai falar o que para ele? Meu filho, não suba aí, você vai cair, você vai se machucar. Aí já vem o cuidado, vem o zelo. Então, esse carinho não é a aceitação, porque você não pode aceitar que o seu filho vá subir no muro ou em cima de uma mesa. Ele é pequeno, ele vai cair, ele vai se machucar. Não é verdade? E a disciplina é cuidar. Deus nos ama tanto que não nos deixa permanecer no erro. Jamais. Assim também, como a gente vai disciplinar os nossos filhos, nós não vamos aceitar que os nossos filhos venham permanecer no erro, né? Aqui, eu não sei, né, vocês, mas eu já fiz isso, né? Mas dói nosso coração, né? Você pegar seu filho, corrigir ele, bater para corrigir, porque você quer ensinar que ele não pode fazer isso. Bater dói. Dói. Quem apanha não machuca, né? Então, a criança vai sentir dor, não vai? Então, Deus nos trata da mesma forma. Só que não é bater, né? Ele não vai bater na gente, mas ele vai nos disciplinar na palavra e de uma outra forma. Se a gente não está querendo enxergar, então ele vai nos ensinar de uma maneira tão especial que a gente não enxerga, para que nós possamos entender e ser disciplinado na palavra. Por quê? Porque ele nos ama. Não é verdade, gente? Gente, eu não estou sozinha aqui não, né? Não é verdade? Vocês estão entendendo? Então, dando prosseguimento aqui, nós vamos a palavra principal, tá? Estará lá, se vocês puderem agora abrir, né? Está em Hebreus. Em Hebreus 12, capítulo 12, versículo do 5 ao 11, por favor. Estarei abrindo a minha Bíblia aqui também. Sou grato ao Senhor por todas as provações que me fazem crescer em Ti. Ao deixá-lo agir, sou grato ao Senhor, pois as provas vêm transformar na minha vida paciência traz, aprendendo a amar. Mas é difícil me entregar, meu egoísmo, e assim deixar que o Teu Espírito transforme o que eu sou. Mas quando chegam as provações, eu logo quero agir. A voz de Deus, assim eu deixo de ouvir. Amém. Então, vamos ler? Todos já acharam? Se vocês não tiverem a Bíblia, nós temos aqui também o telão aqui, tá? Para vocês poderem acompanhar. E já vos esqueceste da exortação que,
argumenta convosco, como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para vos corrigirem, e nos reverenciamos, e não nos sujeitaremos muito mais o Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem e lhes pareciam, mas estes para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça e nos exercitados por ela. Amém? Nós vamos agora entender, né, sobre a palavra em Hebreus. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. A correção, agora eu aqui que estou falando, tá, gente? Não está na palavra não, tá? A correção não é uma rejeição. Quem é mãe, quem é pai, que vai corrigir seu filho, a gente não está rejeitando o nosso filho, né? A gente está fazendo isso por amor, para que ele possa entender. Então a gente não vai rejeitar, a gente vai trazer. Quem ama não deixa o outro se perder. Deus corrige para alinhar o nosso caminho. Assim também nós fazemos o mesmo com os nossos filhos. Não é verdade? Nós queremos que eles venham, o caminho deles venham ser retos e não tortuosos. Assim Deus faz conosco também. Muitas das vezes, para nos ensinar, a gente passa os nossos processos na vida, os nossos desertos, na nossa casa. Aí a gente, muitas das vezes, eu fui entendendo isso com o tempo, né? Muitos perguntam por quê? Mas por que, Deus? Aí eu faço isso, ou eu faço aquilo, como se fosse a gente fazer alguma coisa e a gente recebesse alguma coisa de Deus por mérito, né? Na verdade, a gente não merece nada. E a gente, com esses processos que a gente passa na nossa vida, a gente pergunta por quê? Por que está acontecendo isso? Eu sou tão assim? Então, Deus, Ele permite o processo para que nós venhamos ser aquebrantados. E Ele venha mostrar para cada um de nós que sem Ele nós não somos nada. E que Ele trata conosco no mais íntimo, para que nós venhamos ser disciplinados. Ele vai nos corrigir, para que nós possamos ser filhos obedientes ao que Ele quer, não o que nós queremos. Para massagear o nosso ego, nós temos que entender que a correção de Deus, ela é para crescimento, é para amadurecer, nunca para nos envergonhar. Qual a mãe, qual o pai aqui que vai querer ver seu filho envergonhado?
Hein? Só se realmente não for mãe, só se realmente não for pai. Porque quem é pai, quem é mãe, torce para a felicidade e para o sucesso dos seus. E assim Deus também conosco, certo? Não precisa abrir, mas eu vou citar aqui o livro de Provérbios, que está em Provérbios 3, 11 e 12. Vai colocar aqui? Vai? Vou esperar ali. Provérbios 3, 11, 12. Vamos lá. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Quantas das vezes nós passamos por processos e a gente simplesmente não aceita esse processo? Então, a palavra é bem clara. Nós vamos agora, sobre o mesmo tema, nós vamos falar do amor e disciplina agora, tá? Nós vamos entender agora sobre o amor com a disciplina, ok? Em Hebreus 12, 10, se puder, Hebreus 12, 10 e 11, nós vamos falar sobre o amor e a disciplina nesses dois versículos, por favor. Vamos lá. Porque aqueles, na verdade, por um pouco tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Ok, gente? Então, vamos lá. A disciplina, como eu venho falando aqui, a disciplina ela vai gerar um crescimento. Porque muitos de nós, quando a gente está passando por um processo e que a gente está sobre a direção e fazendo tudo que realmente tem que ser feito, vem um crescimento. Vocês concordam comigo? Hein? Quando nós estamos na direção de Deus, nós estamos sobre a vontade de Deus. Vocês há de concordar comigo que isso vai gerar um crescimento, sim ou não? Então, mas vocês também concordam que a gente acabou de ler aqui agora que nem sempre é agradável. É agradável a gente ficar sorrindo. Ai, que legal, né? A gente está assim, né, sendo discipulado. Na verdade, que legal, estou passando por tudo isso. Poxa, eu estou gostando tanto. É assim que a gente fica? Não, né? A gente fica entristecidos, a gente chora, a gente não entende, a gente, né, quer. Então, eu posso dizer para você que nesse momento que a gente está passando por um processo, não é agradável. Vocês concordam comigo? Mas produz frutos e justiça. Ok, gente? Então, eu posso aqui dizer para vocês que em todo o processo, em tudo que nós estamos lendo aqui, essa correção, essa disciplina, é para um crescimento na nossa vida espiritual. Deus usa processos para nos amadurecer. Vocês concordam comigo? Mais uma vez, eu estou falando sobre o amadurecimento. O amor, ele cuida. Quem ama, cuida. Vocês que amam, vocês cuidam? Cuida? Cuida? Então, Deus também. E como esse cuidado? Esse cuidado é em toda a nossa vida. Em Salmos 23, 1. 23, 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não vai faltar.
no processo, nos tempos que o povo, ele passou pelo deserto, eles passaram fome? Eles passaram frio? Então, assim também somos cada um de nós. Deus, ele jamais, ele vai abandonar os seus. Assim como os pássaros, que todos os dias, eles acordam, tem lá o seu alimento. Deus também faz o mesmo com a gente. Mas e quando a gente está assim, ansioso, desesperado, porque a gente tem que pagar algo, porque eu estou desempregada, minha despensa está vazia, minha geladeira não tem nada. Aí já entra realmente a carne, o desespero de cada um de nós. Por quê? Porque a gente não está confiando 100%. Mas o Senhor, Ele cuida em todas as áreas da nossa vida. Deus não apenas corrige, Ele sustenta. O seu cuidado permanece mesmo durante a disciplina. O amor de Deus protege e restaura. Eu vou fazer umas perguntas agora, mas antes disso, eu gostaria também de fazer uma meditação aqui. Em 2 Timóteo 3:16. Por favor. Não, é 2 Timóteo 3:16. Pois bem, isso aqui, eu não vou fechar agora não, tá, gente? Mas isso aqui é muito forte, né? Eu estava preparando aqui e eu estava tendo algo e o Espírito Santo acabou que me levou até essa meditação aqui. Porque ela é muito forte, gente. Olha bem. Toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Muito forte, né? Vamos ler de novo? Muito bom, muito bom. Vamos lá. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Muito forte, né, gente? Então, aproveitando aqui, quem ama, corrige. Quem ama, corrige. Quem ama, disciplina. Quem ama, cuida. Agora vamos umas palavras aqui de reflexão. Aí vocês vão fazer, eu vou fazer a pergunta e vocês vão responder. Claro, vocês mesmos, vocês e Deus, tá, gente? Vocês não vão responder isso para mim não, tá bom? Vamos lá. Eu tenho aceitado a correção de Deus? Eu tenho aceitado a correção de Deus? Isso é para mim também, tá? Estou entendendo os processos como disciplina de amor? Essa aqui realmente... Quer dizer, você está tão assim, ligado com Deus, que você vai entender que esse processo é uma disciplina de amor. É forte, né, não, gente? Eu tenho demonstrado esse amor em família? A dona Patrícia, ela praticamente, nós combinamos, né? Então, Deus, ele faz tudo perfeito, né? Até a palavra também foi sobre falar sobre isso hoje também. Muito forte. Então, esse amor, eu tenho demonstrado esse amor em família. Porque, gente, conviver com família é algo desafiador, né? Com irmão, com parentes. A gente tem que realmente ter o Espírito Santo, ter mansidão, domínio próprio. E exercer, assim, a disciplina, né? Exercer também o amor, principalmente o amor, para cada um deles, né? Porque esse cuidado, esse amor também temos que ter com ele, mesmo sabendo que eles muitas das vezes nos afrontam, mas isso Deus permite tudo para que nós possamos realmente exercer o amor, a disciplina e o cuidado para cada um deles, né? Afinal de contas, somos nós que estamos aqui ouvindo essa palavra. Então, a gente tem que praticar ela fora daqui, não só aqui dentro.
temos que exercer isso lá fora. E é desafiador, né? É desafiador. Muitas das vezes nós somos afrontados e confrontados com o que a gente, às vezes, está lendo, e isso acontece lá fora. Eu estou quase aqui praticamente caminhando para o final, tá? E eu posso dizer o seguinte, gente, para a gente terminar, né, praticamente aqui, né? O amor de Deus não apenas abraça, ele também transforma. Porque o Espírito Santo, quando ele nos trata, ele nos transforma. Não é verdade? Eu estou caminhando para o final, mas, é claro, essa palavra que nós acabamos de meditar aqui, eu gostaria, ou sentado, ou em pé, fica à vontade. Nós vamos fazer uma oração para que tudo que nós vimos e ouvimos possamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo, para que nessa noite que a gente venha ficar meditando sobre o processo que cada um de nós que a gente está passando agora, vamos passar, porque assim como sempre a gente vem abordando aqui, né? A gente passa momentos felizes, mas tem todos os momentos. Nós temos os momentos felizes, nós temos os momentos tristes. Esses processos que nós vamos passar em toda a nossa vida, né? Eu não sei qual o momento que cada um de vocês estão passando, mas eu posso dizer para vocês que em todos eles nós temos que aproveitar. Mas eu estou passando o pior momento da minha vida. Aproveite. Como o pastor sempre também aborda aqui, vai passar. Também vai passar também um momento feliz, muito feliz. Também vai passar. Tudo passa. Mas com Cristo somos mais do que vencedores. E quando a gente se coloca realmente na posição de filho, Ele vai estar sempre realmente nos tratando para que nós possamos ter esse amor, esse cuidado e essa disciplina. Ok? Ou, se vocês quiserem, pode ficar em pé. Eu vou apenas fazer a oração pelo que nós acabamos de meditar aqui. Ok? Fica à vontade. Senhor Jesus, nesse momento, meu Pai, começando por mim, Senhor, eu peço que essa palavra, Senhor, que o Senhor ministrou através de mim, Senhor, e que cada uma dessas pessoas que ouviram, meu Pai, eu peço que o Senhor venha, meu Pai, curar aquelas pessoas que aqui está emocionalmente, meu Pai, que muitas das vezes no processo no qual todos nós passamos, a gente não entende, o nosso emocional, Senhor, ele é abalado, Pai, e nós deixamos de ver e ouvir e entender a Tua palavra, que tem todo o cuidado, Senhor. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor visite todas as famílias, meu Pai, aqui representadas nesta noite, que o Senhor possa, meu Pai, tratar com cada um aqui, para que em seu lar, esse amor, este cuidado, essa disciplina, Pai, ela venha, meu Pai, ser praticada, Pai. Sei que é desafiador para muitas pessoas, Pai, mas a Tua presença, o Teu amor, eles nos trata nesta noite, Pai. Então eu te peço, Senhor, cuida de cada um, meu Pai, aqui nesta noite, para que esse fruto, ele frutifique lá fora, Senhor. Pai, toma direção, continue conosco nesta noite, Pai. Abençoe, meu Pai, tudo que vai ser feito, Pai. Meu Deus, muito obrigada, meu Pai, por essa ministração, pelo Senhor ter usado, meu Pai, a minha vida, os meus lábios, para que a Tua palavra, meu Pai, nesta noite, ela viesse a ser ouvida, Senhor. Muito obrigada por esta oportunidade, Pai. É isso que eu te peço, Jesus. Muito obrigada. Amém.
Você pode abrir os seus olhos? Os obreiros estão preparando a Santa Ceia. Nessa noite, foi muito claro e nós podemos observar que nem sempre o amor de Deus ele virá como nós pensamos. Nós temos um pouco uma visão meia distorcida de Deus. Pensamos que Deus ele só se faz presente nos momentos bons. Pensamos que Deus ele só está conosco quando está tudo indo bem. As portas estão abertas, estamos prosperando, não tem nenhum problema em casa, na família, no trabalho, não tem problema em nada. Falando, caramba, tá dando tudo certo. Deus é comigo. Porém, quando vai chegando alguns períodos de lutas, quando vai chegando alguns períodos de dificuldade, pois a Bíblia nos ensina que o dia mau chega para todos. Começamos a nos questionar, cadê Deus? Pensamos que Deus, ele, de uma certa forma, não vai tirar da gente. Como assim, pastor? Tudo que eu e você possuímos hoje, conquistamos, temos, até a sua família, Deus ele só permitiu que administrássemos por um período. Vai chegar uma hora que o Senhor ele vai tomar isso de nós. Que o Senhor vai pegar. Vai chegar um dia que o Senhor vai recolher a minha mãe, por exemplo. Ou o Senhor irá me recolher. E a questão é, será que continuaremos adorando ao Senhor quando Ele pegar de volta aquilo que Ele nos emprestou? Será que vamos continuar aceitando a vontade de Deus quando agradá-lo, que eu e você venhamos passar por momentos difíceis de dor, de choro, de luto, de pranto, de tristeza? Porque foi necessário Cristo passar pela morte da cruz. Foi necessário Daniel passar pela cova dos leões. Foi necessário Sadraque, Mesaque, Abednego passarem pela fornalha. Foi necessário José ter sido vendido e preso. Foi necessário Paulo e os demais apóstolos passarem por dificuldades. E aquilo dali também agradou a Deus. Serviu para maturidade espiritual. Então, uma coisa, o deserto é uma escola. Então também aprenda a valorizar os desertos da nossa vida. Quem sabe ali Deus ele não está te exortando. Quem sabe ali Deus não está corrigindo. Como nós vimos na palavra, se o filho não é corrigido, ele não é filho, é um bastardo. Porque o pai corrige o filho que ama. E independente do momento que você estiver passando aqui, eu te convido a olhar para essas situações como Deus te tratando, como Deus te ensinando, mostrando o amor dele por mim e por você. Hoje nós vamos participar da ceia. O cálice representa o sangue de Jesus que foi entregue numa cruz, o sangue que pagou o preço por mim e por você. É por causa da dor de Cristo, do sofrimento que Cristo passou, que nessa noite estamos aqui. Vamos comer do pão, que representa o corpo. Sabe, que foi pregado
com cravos em uma cruz, que recebeu uma coroa de espinho, que foi açoitado, espancado, humilhado. É o amor que o Pai tem por nós. Eu não tenho poder e autoridade para isso, para dizer quem deve ou quem não deve participar da ceia. Mas eu posso te orientar. Se você de fato de verdade deseja que a vontade do Pai ela seja feita na sua vida. Se de fato de verdade nessa noite você está disposto a dizer assim: Pai, faça em mim o seu querer. Se você deseja ter uma vida, se tornar um com o Pai, a ceia é para você. Se você deseja ter comunhão, ter vida, temos que nos lembrar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até os desertos da vida, até aquelas chineladas que nós levamos, tem cooperado para o bem daqueles que amam a Deus. Se nessa noite você desejar participar da Santa Ceia, os obreiros, por gentileza, pode servir em o nome de Jesus. Receba a ceia nas suas mãos, e assim que você receber, aproxime ela do seu coração, em o nome do nosso Senhor Jesus. Contra ti, contra o céu pequei, me enchi de mim e me deixei levar, e escravo dos meus erros me tornei. Troquei minha casa pela liberdade vã, tentando me encontrar eu me perdi. E quando eu pensei que era o fim ali, ouvi a tua voz dizendo assim pra mim: tem lugar na mesa, pode se assentar. Vem e não demore, estou te esperando, aqui é o teu lugar. Troquei minha casa pela liberdade vã, tentando me encontrar eu me perdi. E quando eu pensei que era o fim ali, ouvi tua voz dizendo assim pra mim: tem lugar na mesa, pode se assentar. Vem, não demore, estou te esperando. O Senhor te chama nessa noite para se assentar à mesa com Ele. O Senhor está te chamando nessa noite: filho, se aproxime de mim, se assente à mesa comigo. Tem lugar na mesa, Hoje você é mais do que bem-vindo. pode se assentar. Venha depressa, venha sem demora. Vem,
Diga, troquei minha casa. Troquei minha casa pela liberdade vã, tentando me encontrar, eu me perdi. E quando eu pensei que era o fim ali, ouvi tua voz dizendo assim pra mim: tem lugar na mesa. É o Pai que te chama nessa noite. Pode se assentar. Vem, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Tem lugar na mesa. Pode se assentar. Vem, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Esse é o convite que o Pai faz para você que é filho. Ele te convida para se assentar à mesa, como ele fez com os seus discípulos antes de ser crucificado. Hoje ele te chama de filho. Pode se assentar. Quantas vezes nós não já desobedecemos à vontade do nosso Pai? E muitas vezes até fugimos, fomos para longe, talvez como aquele filho pródigo. Pedimos, Pai, dá-me aquilo que é de herança, dá a minha parte. E acabamos indo para longe, nos distanciamos, nos perdemos do caminho da vontade do nosso Senhor. Muitas vezes nos frustramos, nos machucamos, quebramos a cara. Mas sempre quando estamos dispostos a voltar, o Pai, Ele também está disposto a te receber mais uma vez. Aquele filho, quando ele retorna, o pai sai correndo na direção do filho, dá um abraço. Aquele pai manda trazer vestes novas, sandálias para os pés. Aquele pai manda preparar o novilho cevado, manda trazer a aliança mais uma vez. Aquele pai recebe o filho de braços abertos e faz uma festa. Se por algum acaso você estava distante do Pai, devido às correções e repreensões que Ele havia feito, e nessa noite você deseja voltar para os braços dele, o momento é agora. O Senhor, Ele é misericordioso. A palavra de Deus vai dizer que o amor é paciente. E Ele foi paciente, está sendo paciente até aqui para nos receber mais uma vez. Ó Senhor, nós levantamos o pão aos céus. Esse pão representa o seu corpo que foi açoitado, envergonhado, humilhado e crucificado naquela cruz. Ó Senhor, eu te peço que quando comermos desse pão, sejamos também uma só carne, um só corpo. Tu és o cabeça, ó Espírito Santo. Então venha nos guiar em nome de Jesus. Venha guiar os nossos passos. Venha conduzir o nosso caminho. Conforme nós bem vimos. Pois o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor não só corrige, como também o Senhor sustenta.
Nós podemos te ver quando o maná descia do céu e sustentava aquele povo no deserto. Venha sustentar também a tua igreja. Venha sustentar também o teu povo em nome de Jesus. Consagra e abençoe. Você pode comer do corpo de Cristo nessa noite, em o nome do Senhor Jesus, e se tornar um com Ele. Conforme o Senhor nos disse, fazei isto em memória de mim. Nós levantamos, ó Senhor, aos céus o cálice. Assim como o Senhor também foi levantado naquela cruz. E o teu sangue foi derramado. O sangue precioso que nos comprou, que nos livrou e que nos deu uma nova vida. O sangue precioso que restaurou a comunhão. Esse é o teu sangue, Senhor. Através do teu sangue nós fomos comprados e adotados. E nos tornamos teus filhos, ó Senhor. E hoje nós temos direito à herança. A herança que o Senhor preparou para nós, que é a vida eterna contigo. Senhor, consagre e abençoe esse cálice. Que se por algum motivo alguém quebrou ou rompeu a aliança que tinha com o Senhor, que nessa noite seja feita uma nova aliança inquebrável, uma aliança incorruptível, uma aliança eterna, em um nome de Jesus. A igreja pode beber do cálice. Tem uma nova aliança com o seu Pai, uma nova vida, não uma vida de peso, de condenação, mas uma vida com o seu Pai de amor, uma vida de intimidade, de comunhão. Senhor, se nós estamos aqui é porque tens demonstrado o teu amor de uma maneira graciosa sobre a nossa vida, de forma incontável, ó Senhor. E eu quero te louvar e te agradecer pelas tuas misericórdias. Eu quero, Senhor, te agradecer por cada exortação e ensinamento que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, eu quero te agradecer pela tua correção, mesmo quando nós não entendemos. A primeiro modo, à primeira vista, Senhor, não parece ser algo agradável. Parece que o Senhor se esqueceu, parece que o Senhor está nos punindo. Mas bem sei eu, ó Pai, bem sei eu, meu Deus, que é para o nosso bem. Quando o Senhor toma algo de mim, assim também como o Senhor nos abençoa. Quando o Senhor não responde, mas também quando o Senhor nos atende. Ali o Senhor está nos ensinando. Ali o Senhor está nos moldando. E bem sei eu, Senhor, que isso nos molda e nos faz ter um caráter aprovado pelo Senhor. Seja adorado, ó Deus, seja exaltado. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que os meus pés estejam em